Olá, gente, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para falar sobre câncer de mama. E eu estou com a doutora Patrícia Queiroz, a quem vai responder algumas perguntas comuns que os proprietários nos trazem no dia a dia. Tudo bem, doutora Patrícia? Tudo bem. Tudo bem? Doutora Patrícia, eu vi que você fez o chamado do Outubro Rosa para avaliação das mamas, né? Quais são as idades? Eu vi também que você ratificou o macho. Vamos explicar para as pessoas por que é importante hoje, porque não tem mais idade, como até no ser humano, né? Nós percebemos que não tem mais idade para o câncer. E por que você ratificou tanto a questão do macho? É importante a questão do macho porque as pessoas acreditam que somente as fêmeas, né, ocorrem, né, desse tipo de doença. Mas na verdade os machos eles também podem acometer. E o importante dos machos é que quando ocorre é um tipo de câncer muito maligno, que é difícil o tratamento. Então a importância da prevenção no macho é até um pouco, assim dizer, mais interessante prevenir do que na fêmea, porque a fêmea ela tem outros tipos que a gente consegue ainda dar uma sobrevida, dar uma qualidade de vida. Já os machos, infelizmente, não. É bem difícil quando não é prevenido. E qual é o método diagnóstico que é feito para dizer assim, meu cãozinho está com câncer de mama? Ou se eu não faço a prevenção, por exemplo, como que eu sei que eu preciso pedir uma ajuda profissional? O ideal é sempre o tutor ter o costume de palpar teu animal, porque quando a gente tem costume de palpar as mamas do animal, seja o macho, seja a fêmea, qualquer tipo de aumento de volume nesses locais já é indício de chamar a atenção do tutor levar ao médico veterinário para que possa ser realizado um exame de radiografia, um exame de citologia, outro tipo, como a biópsia também, que é importante. E alguns casos, quando o animal tem a suspeita ou na palpação quando é encontrado, né, é comum que os veterinários solicitem ultrassom de abdômen e raio-x de tórax. Por quê? Qual é a importância clínica desses exames complementares? É importante porque alguns tipos de câncer, principalmente os malignos, tendem a se metastatizar, que é o quê? Se disseminar no corpo do animal, principalmente em pulmão e também fígado e baço. Por isso é importante o ultrassom e o raio-x de tórax. Para ver se tem uma metástase pulmonar no caso. Exatamente. Entendi. E quando a gente evidencia, né, qual é a ligação que a gente tem sobre a castração? Né? Até então sempre foi dito que tem que se castrar antes do primeiro cio, agora a comunidade científica já fala de uma castração entre o primeiro e segundo e terceiro cio. Qual a ligação que a castração tem com o câncer? E se eu identifico um animal com câncer e ele não é castrado, a castração ela é importante ou vai depender desses resultados também? O animal não castrado, ele tem uma tendência maior a ter câncer de mama, porque os tumores mamários, eles são compostos pela alimentação através dos hormônios, principalmente estrógeno, progesteronas. Então é importante de que o animal castrado, ele vai ter uma incidência menor, porém não pode descartar que ele possa ter o câncer de mama devido ao fator hereditário. Entendi. Ou de cânceres que não sejam dependentes dos hormônios, né? Sim. Mas e se eu identifico o meu cãozinho com tumor de mama e o meu animal não é castrado? Eu devo castrar? Ou vai depender, né, dos resultados de exames? A maioria dos tumores mamários em animais, eles são dependentes de hormônio. Então é importante que se o animal for diagnosticado com câncer de mama, a castração seja feita para garantir uma melhor sobrevida, uma melhor efetividade no tratamento. E todo e qualquer tipo de câncer de mama eles devem ser removidos, porque tem proprietário muitas vezes, né, que nos traz esses animais e querem a remoção. E existem alguns casos, eu já respondi na minha própria pergunta, que nós não fazemos. Quais são esses casos, doutora? É importante, sempre quando o animal é diagnosticado com aumento de volume em glândula mamária, seja feito um exame de citopatologia ou histopatologia. Porém, a histopatologia ela fica em último lugar, porque alguns tipos de câncer, como o carcinoma inflamatório mamário, ele não pode ser retirado devido ao seu alto grau de malignidade, podendo causar metástase em vários órgãos e levar o animal ao óbito em pouco tempo. É importante que quando diagnosticado o câncer, né, seja avaliado isso, para que aí então o clínico e o cirurgião possam entrar num acordo para se realmente é necessária a remoção daquele tumor ou então entrar em tratamento quimioterápico.
E os gatos também podem ser acometidos? Sim, os gatos também. Principalmente nos gatos, as fêmeas têm incidência maior, mas também não descartamos machos. Existe alguma relação de tumor mamário com anticoncepcional animal? Existe, principalmente nos gatos, né? A maioria dos gatos, quando são acometidos por esse tipo de doença, eles estão realmente totalmente ligados ao anticoncepcional. As cadelas nem tanto, porque as cadelas já têm uma predisposição principalmente racial, como os poodles, por exemplo, né? Porém, a ligação do anticoncepcional, ela aumenta a incidência. Se o animal já tem um histórico hereditário dos seus familiares, etc., o anticoncepcional ele vai aumentar a incidência de que o animal seja acometido. Então a pessoa tem que pensar muito bem, melhor castrar. Exatamente. Né? Você comentou em algum momento a respeito de um exame citológico e histopatológico, para que o proprietário, o tutor, possa entender quais são as diferenças e qual se faz primeiro. Você falou que o histopatológico é por último, mas quais as diferenças, quais as situações? O citopatológico ele é um exame não invasivo, onde a gente punciona o nódulo indiferente no lugar, né? E retira as células de lá e nós avaliamos no microscópio. Já o histopatológico é a biópsia propriamente dita, então o animal tem que passar por um procedimento cirúrgico para remover um pedaço do tumor e mandar para análise. Muito legal. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas para que elas entendessem mais e visse realmente a importância dos exames preventivos, né? Assim, qual a importância delas fazerem, delas acompanharem, além de palparem em casa? É importante porque nós sempre salientamos os tutores a sempre ter contato direto com o teu animal, palpando, qualquer diferença, qualquer aumento de volume, nem que seja aquela verruguinha pequenininha, levar o médico veterinário para avaliar. Porque é muito importante quando nós pegamos um tumor num tamanho bem pequeno, ainda no estágio inicial, e conseguimos um tratamento e uma sobrevida excelente. Já aquele animal que já vem com aumento de volume muito grande, é bem difícil a gente conseguir entrar num tipo de tratamento que cause uma sobrevida, né, melhor e também menos sofrimento para o animal. Então é importante a prevenção já para que o animal não sofra tanto. E uma outra pergunta, eu lembrei de um caso, uma vez nós tivemos uma cadelinha que nós não pudemos fazer a cirurgia, porém o nódulo cresceu muito e começou a arrastar no chão. Nesses casos, a gente entra com tratamento cirúrgico, a gente visa o bem-estar. Como que fica essa relação para o tutor entender o limite, né, dessa questão da decisão cirúrgica ou não cirúrgica? É importante porque a gente sempre tem que pensar no bem-estar do animal. Se é um tumor, exatamente como você disse, em que está tirando a qualidade de vida do animal, está tirando o conforto, seja feito um tratamento oncológico, quimioterápico antes do procedimento cirúrgico para diminuir um pouco o tumor, causar uma citorredução e aumentar a margem de segurança para o cirurgião, retira o tumor e depois entra com mais um ciclo de quimioterápico para evitar que esse tumor volte ou até mesmo seja metastatizado. E sempre se faz quimioterapia em qualquer caso? E quais são os tipos de quimioterapia mais comuns para os cânceres mamários? No câncer mamário, depende muito do tipo de tumor. É importante porque, assim como no ser humano, ele passa por esse processo de quimioterapia, os animais também teriam que passar para aumentar a sobrevida. Mesmo que alguns não passem, se for um tumor benigno, por exemplo, na citologia, no histopatológico vem esse resultado, não é indicado um ciclo de quimioterapia. Porém, num tumor maligno, onde a gente vê que tem um índice de metástase, né, uma chance do tumor voltar, aí é indicado sim a quimioterapia. Nesses casos, o quimioterápico mais usado é a doxorubicina, ela é intravenosa, o animal passa por um ciclo de 4, 5 sessões, depende muito do tipo de tumor, a localização, né, a glândula, se tem acometimento de linfonodos, que também é importante, e aí o animal passa por esse processo todo. Porém, não existe só doxorubicina, vai depender muito do animal, porque os protocolos quimioterápicos, eles são individuais, eles não é um para todos os tipos de animais, é um individual. Então a gente tem que estudar o animal, a gente tem que estudar a situação do animal, os exames, né, antes do procedimento, e a gente começa a montar um protocolo. Personalizado praticamente. Personalizado. Bom, eu acredito que as grandes e maiores dúvidas, as mais comuns, nós conseguimos sanar. Te agradeço, doutora Patrícia, pela participação e espero que
você tenha tirado todas as suas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, comentário, escreve pra gente, nós vamos responder com o maior carinho. Acompanhe o nosso canal, que sempre estaremos trazendo alguma informação, uma dica importante que vai fazer a diferença na vida do seu pet e, portanto, na sua. Obrigada e até a próxima!